Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais. Hoje a gente tem o prazer de receber alguns colegas que vão falar a respeito de um tema extremamente atual, que é a anestesia para cirurgia robótica. Vamos saber um pouco sobre os posicionamentos, as técnicas anestésicas, as particularidades, os desafios e as técnicas analgésicas que são mais adequadas para esse tipo de procedimento. Para isso, nossos três colegas têm uma grande experiência, uma ótima didática, e a gente espera que todos vocês possam aproveitar ao máximo essas palestras. A gente pede que qualquer dúvida, qualquer pergunta que seja direcionada aos palestrantes, seja feita através do nosso chat. Essas palestras, as perguntas serão compiladas, e ao final das 3 apresentações, nós vamos abrir espaço, então, para as discussões, e vamos apresentar para os nossos palestrantes as perguntas que foram, então, feitas pelos nossos convidados. Eu gostaria, então, de iniciar convidando para a primeira palestra o Dr. Pablo Braga Guzmán. Ele é médico pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, formado em 1994, coordenador da residência médica em anestesiologia pelo Hospital Meridional de Cariacica, no Espírito Santo, mestre e doutor em anestesiologia pela Unesp de Botucatu, e vai falar para a gente a respeito da anestesia para cirurgia robótica em cirurgia geral. Seja bem-vindo, Dr. Pablo. Muito obrigado, colegas, por essa oportunidade, uma grande honra de estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela para a gente já discutir. Nós temos 20 minutos, que é um grande desafio, né, para falar. Deixa eu só escolher aqui. E nossa aula vai ser baseado na experiência atual do serviço, que aqui iniciamos uma cerca de 2 anos, né? E conseguimos atingir aqui 500 cirurgias robóticas. Deixa eu compartilhar aqui. E realmente foi um grande desafio para a gente, porque esse investimento, ele é bem considerável, né? Está tudo ok com a minha tela? Só confirma, por gentileza, Júnior, se está tudo ok? Aqui estamos visualizando bem, pode prosseguir. Ok, muito obrigado. Então, já queria agradecer ao Dr. Rodrigo, né, presidente da Sangue, e toda a sua diretoria por esse honroso convite. E realmente eu sou mineiro, na região da Zona da Mata, me formei em Juiz de Fora e vim para Cariacica, na Grande Vitória, desde 2007, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Meridional, desde então, onde eu desenvolvi durante uma década como médico do Comitê de Qualidade, e agora a gente decidiu participar dessa implementação do processo de anestesia para cirurgia robótica. Bom, 20 minutos, eu vou focar em alguns pontos muito importantes que eu acredito que vou abrir espaço para os colegas. E a gente não pode esquecer que nós vivemos, então, uma transformação, considerando, né, a criação, a primeira anestesia como a criação da mulher, e, obviamente, a primeira anestesia transformando as nossas vidas e de nossos colegas cirurgiões, saindo, então, de um momento onde nós esperávamos acordar o paciente, para hoje, uma situação que é uma medicina perioperatória. Então, isso faz muita diferença na nossa especialidade, e realmente nós precisamos nos adequar a essa tecnologia, a esse momento atual que vem se perpetuando, se aprimorando e espalhando pelas nossas instituições e realmente exige muito da anestesia. E eu digo que o anestesista é peça fundamental na cirurgia robótica, porque ele tem a visão no que nós temos de mais importante. Desculpe, o modo de compartilhamento está adequado? Doutor Pablo, a gente está assistindo o seu modo de compartilhamento. A gente pede que isso troque para modo de apresentação. Ótimo, perfeito. Perfeito, me desculpe. Então, vamos lá. O anestesiologista, ele cuida exatamente do que é mais importante do paciente, porque o cirurgião ele está num dock, olhando numa tela em 3D, o instrumentador está cuidando de uma centena de equipamentos,
e o primeiro auxiliar ele está ali também envolvido, escondido atrás dos braços do robô. E a gente vai estar ali olhando para os monitores, olhando para o cirurgião, olhando para todo mundo e cuidando do paciente. Então, vejo que realmente nós estamos frente a uma situação muito interessante, que é a questão... Deixa eu só tirar esse documento aqui. Que é exatamente duas perguntas que temos que fazer. O que interessa para a gente, o que interessa para você como anestesiologista? Estar numa prioridade, né, da cirurgia robótica, de tecnologia, de novos equipamentos, e uma outra pergunta muito importante, o que interessa para o seu paciente? Então, a escolha da técnica e tudo aquilo que a gente vai se envolver nesse procedimento depende, sim, de uma decisão compartilhada com a equipe cirúrgica e também com o próprio paciente. Para isso, eu trago para os senhores um processo mnemônico que eu uso já há algum tempinho, aí, há mais de uma década, uns 15 anos, que exatamente é o que eu coloco e mostro para os nossos residentes e colegas, para a gente trazer, para transformar o nosso momento em uma cirurgia cada vez mais segura, uma anestesia e cirurgia cada vez mais seguras. Então, eu vou falar dos pontos principais dessa situação de oferecer para o paciente o que talvez seja o mais importante em cada momento. E esse Fast Hug é realmente para que a gente não esqueça de um processo que pode fazer a diferença para os nossos pacientes, e uma questão de segurança também será importante na decisão para os nossos cirurgiões. Primeira coisa, quando a gente está falando aqui de cirurgia geral, a gente vai falar em, muitas vezes, pacientes oncológicos. Nós temos a cirurgia bariátrica, a reintervenção bariátrica, nós podemos ter cirurgias menores, as hérnias, né, colecistectomias, mas a grande parte dos nossos pacientes que procuram a cirurgia robótica é em função de patologias, principalmente de alta complexidade, e pacientes que precisam de um controle de todo o seu processo perioperatório. Daí, no primeiro item, em relação ao feeding, ao jejum, estar atento para esses pacientes para uma abreviação adequada de jejum. Isso a gente tem tentado fazer com que os nossos pacientes entendam que se faz parte de um processo de cuidado para aumentarmos a adesão no processo, ou escolhendo maltodestrina pura ou maltodestrina mais proteína, ficando atento no tempo entre o uso desse paciente até a indução anestésica, mas como nós temos vários procedimentos ao longo do dia para cirurgia robótica, para tentar otimizar o robô, então eu vejo com uma grande importância de nós abordarmos isso já no pré-operatório, para que o nosso paciente, excluindo as contraindicações, né, relacionadas à literatura, para que a gente possa fazer com que o paciente chegue num momento, já que as cirurgias às vezes são muito prolongadas, num fato de maior proteção e de equilíbrio da sua homeostase. Segundo momento, a segunda parte de analgesia, entendermos que todo esse processo, inclusive intra e pós-operatório imediato, não só nas enfermarias, quanto também nas unidades de terapia intensiva, a dor como quinto sinal vital. Então, qual é a nossa escolha? Toda equipe tem a intenção de despertar esse paciente imediatamente após o procedimento, na grande maioria das vezes. É claro, pacientes mais graves, instabilidades hemodinâmicas, uso de drogas vasoativas, eles não vão fazer parte desse processo. Mas o nosso maior objetivo é a terapia multimodal, na expectativa de oferecer para esse paciente um despertar rápido, que a anestesia seja objetiva e possamos oferecer para ele doses cada vez menores de opioides, mas que também oferecer para ele medicamentos adjuvantes numa dose apropriada, né? Muitas vezes nós já operamos obesos mórbidos, reintervenções,
pacientes caquéticos. Então, a gente não tem aqui uma receita especificamente, né, do que fazer para todos os pacientes. Nós não consideramos aqui que nós temos assim, faremos todos do mesmo jeito. Nós temos a intenção, na verdade, do uso dos adjuvantes e analisar esses pacientes para cirurgia geral, dependendo da complexidade, do tempo, e também do quadro clínico do nosso paciente. Um paciente caquético para uma cirurgia, uma esofagectomia, por exemplo, uma gastrectomia, uma colectomia total, nós vamos escolher, por exemplo, o uso de alfa-2 agonista ou não. Então, o que eu quero dizer é que, uma cirurgia de curta duração, nem sempre usaremos o magnésio como adjuvante. O que nós procuramos, na verdade, é uma maneira segura e objetiva para que a gente possa oferecer para esse paciente o seu melhor formato. E, para isso, nós decidimos também, em relação à analgesia, uma decisão, um consenso com a equipe para as cirurgias gerais, é que a gente optasse por cada vez mais a sonoanestesia, como item de analgesia pós-operatória. Então, dependendo da introdução do portal, nós vamos procurar a execução de bloqueios que estarão relacionados principalmente com a parede e com as dores relacionadas aos órgãos atingidos. Então, às vezes, eu vou escolher pontos específicos, né? Abdômen superior, um TAP block subcostal, para as hérnias inguinais, o TAP block tradicional, quadrado lombar, quando eu quero pegar uma área mais extensa, sempre, obviamente, estamos falando aqui de uma forma bilateral, obviamente, e para hérnias, por exemplo, para cirurgias, por exemplo, que pegam abdômen inferior e infraumbilicais, a escolha do ilho inguinal e ilho hipogástrico para os pacientes que têm, por exemplo, que sofrer a retirada de partes também, que são ressecadas, como pequenas incisões de Phanestil. Então, a gente tem decidido, na verdade, não realizar bloqueios de neuroeixo, e a nossa experiência tem sido muito interessante nesse ponto, uma vez que, para não atrasar o movimento da cirurgia, às vezes cirurgias de grande porte, elas também podem causar desarranjos de coagulação, então a gente evita de usar os cateteres epidurais para essas cirurgias de grande porte gastrointestinais, mas, se necessário, fazemos, né, nós estamos trabalhando para isso agora, uma analgesia com uso de ultrassom também no pós-operatório, caso seja necessário. No terceiro ponto, né, a sedação, a consciência intraoperatória. O que mais nós temos evidenciado que não basta na cirurgia para anestesia robótica, eu vou sempre usar o bis e eu vou mantê-lo entre 40 e 60. Não é só isso. A sedação do paciente não é um número mágico, é muito mais do que números. Então, nós estamos tentando, de acordo com a escolha que realmente vai de cada paciente, de cada técnica cirúrgica, identificar cada vez melhor a resposta da droga ao nosso paciente. E agora tentando expandir realmente para a nocicepção, uma vez que o nosso objetivo é oferecer aquilo que o paciente precisa. Com isso, a gente entende que, de acordo com o posicionamento, que eu tenho certeza que vai ser discutido melhor pontualmente, por exemplo, para cirurgias pélvicas, nós temos esse paciente de cabeça para baixo e, muitas vezes, algumas manifestações da análise bis ou da consciência, elas mostram uma taxa de supressão importante. Isso exige de nós também algumas condutas que são muito importantes, né? Como eu vou dizer daqui a alguns instantes. Bom, muitas vezes nós temos a felicidade, digo de felicidade, de termos os braços abertos, para que a gente possa exatamente escolher o melhor nervo e músculo para a mensuração do bloqueio neuromuscular. Mas, por vezes, em função do posicionamento do paciente, esses braços ficam ao longo do corpo e não existe aquela sensação de que a anestesia robótica é fácil, o paciente pode tudo, menos mexer. Nós temos que ficar atentos exatamente para
para a nossa técnica anestésica, que seria muito fácil, então, amarrar o paciente na mesa cirúrgica e, obviamente, nós não precisaríamos mais nos preocupar. Então, nessa escolha, nós optamos pela monitorização na indução em bolos e na manutenção do relaxante muscular, e de uma forma que, antes de mais nada, ele é monitorado para que eu atinja desde o início aquilo que nós precisamos oferecer para o paciente e vamos tentar manter isso ao longo do tempo. E quando conseguimos essa monitorização com a escolha adequada no intraoperatório, a gente tem a consciência da discrepância, obviamente, entre a contagem nos adutores do polegar e nos demais músculos. Então, nós temos que nos atentar que esse é o nosso objetivo, de estarmos sempre um pouco mais profundo do que nós habitualmente buscamos nas cirurgias não robóticas, para que a gente mantenha, obviamente, todo o processo de segurança para o nosso paciente. E nesses pacientes, muitas vezes, a gente tem a escolha de cirurgias de grande porte e nós não teremos acesso aos nossos pacientes se precisarmos, por exemplo, de uma intervenção rápida, como, por exemplo, um segundo acesso. Então, a expectativa e a monitorização dos nossos pacientes ela tem que ser decidida em compartilhamento junto com o cirurgião, né? Obviamente, do tempo que esse cirurgião tem de cirurgia robótica. Cirurgiões, às vezes, no início do seu processo, são diferentes daqueles que já têm mais de 1000 cirurgias. Então, nós temos que ter a preocupação com a tendência da nossa monitorização, para onde o paciente está indo, e termos a consciência da necessidade do que precisamos oferecer para esse paciente. E, obviamente, sabemos que dentro do processo de adequação, da recuperação pós-cirúrgica, nós sabemos que devemos escolher pontos específicos e valores específicos para essa hidratação. E é muito importante, na cirurgia robótica, escolher muito bem aquilo que vamos monitorizar, porque não teremos uma segunda chance. Então, nas cirurgias de maior porte, as cirurgias hepáticas, cirurgias de grandes ressecções, nós já procuramos buscar uma monitorização cardiovascular perioperatória que tenta, obviamente, ter acurácia e menor invasibilidade, mas, muitas vezes, você vai ter que escolher como se fosse uma cirurgia aberta, realmente, uma vez que você só tem a chance de fazê-lo no antes de liberar na entrada do robô no seu posicionamento para o paciente. Então, aqui eu chamo a atenção dos senhores, esse é um modelo do AC Camargo que eu uso já há alguns anos e a gente tenta divulgar para a equipe, que é exatamente escolher o porte da cirurgia e escolher o tipo clínico do paciente. Isso vai ser muito importante na nossa decisão da monitorização e de fazê-lo precocemente, né? Sem contar também que a gente fala em monitorização, mas esquece que o nosso paciente está lá, às vezes de cabeça para baixo, sofrendo a insuflação, né? Oferecendo, às vezes, altas frações de oxigênio para ele. Então, nós temos que lembrar que esse paciente também sofre alterações de ventilação. Com isso, dentro do que eu ofereço para o paciente, eu tenho que decidir o melhor momento entre recrutar ou não o meu paciente, né? E fazê-lo de uma forma que, com segurança, eu também não cause alterações que prejudiquem o meu parênquima pulmonar. Ou seja, eu quero dizer que eu tenho que recrutar aquele paciente que precisa de recrutamento. Então, nós não fazemos, mesmo para cirurgias hepáticas, cirurgias de abdômen superior, gastrectomias, esofagectomias, nós não fazemos assim o tempo todo, porque a literatura já nos mostra que você deve fazer, né, aquele paciente restritivo e que mantém, em algum momento, o seu quadro de hipoxemia e merece, sim, precisa desse recrutamento, né? Então, nesse contexto entre hemodinâmica e pulmão, nós temos que buscar, sim, o lado ótimo, né, para essas cirurgias de grande porte, o que é muito difícil. E só mesmo, talvez, baseado numa terapia
fluida, guiada por metas. Então, nós temos que considerar o nosso paciente grave, a nossa cirurgia gastrointestinal de maior porte e oferecer para ele a monitorização adequada para aquele paciente ter a resposta correta em relação ao fluxo que estamos oferecendo. E, por último, porque o tempo assim me permite, imaginar que estamos frente a um posicionamento desafiador, mesmo para cirurgias gastrointestinais, às vezes as cirurgias, as colectomias, né, exigem que esse paciente também fique em situações, e às vezes ele se desloque, né, como a esofagectomia, decúbito ventral, decúbito dorsal. Então, para isso, eu chamo a atenção dos senhores que, dentro de todas as alterações, os efeitos fisiológicos do pneumo peritônio, nós temos atentados cada vez mais para essa situação que é a pressão intraocular dos nossos pacientes. Por quê? Nós encontramos na literatura, em revisões sistemáticas, e isso nos chamou muita atenção, que os pacientes que são submetidos ao posicionamento típico da cirurgia robótica, a grande maioria terá um aumento interessante, considerável da sua pressão intraocular. E nós percebemos que esses pacientes, às vezes, acordam com um pouco uma sonolência excessiva no seu despertar, no seu fast track imediatamente após a cirurgia, e tentamos, com isso, validar antes para entender como que poderia estar essa pressão intraocular e como aferindo indiretamente uma pressão intracraniana, às vezes por edema cerebral pelo próprio posicionamento. Então, isso chama a atenção de que nós temos que atentar para esse lado que, às vezes, nós, por falta de expertise ou de ter realmente a disponibilidade do equipamento no intraoperatório, mas trazer isso para a nossa prática como um aprimoramento da nossa técnica e da nossa monitorização. Porque, na verdade, se o cirurgião vende que a cirurgia robótica é minimamente invasiva, nós, como anestesiologistas, temos que oferecer, então, uma experiência para o paciente compatível com o que é vendido no pré-operatório. E mesmo com tanta tecnologia, eu acredito que nesse mundo cada vez mais robotizado, essa oportunidade de novas drogas, novos monitores, nos darão a oportunidade de sermos mais humanos, porque estaremos mais à beira do leito, olhando para os nossos pacientes. E aí tentarmos ser, nesse mundo robótico, um anestesista ideal. Então, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra aos colegas para a gente continuar e depois debater sobre o assunto. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, doutor Pablo, pela brilhante palestra, e a gente queria lembrar a quem está participando com a gente desse webinar que as perguntas devem ser direcionadas através da aba QIA, Question and Answer, e ao final das 3 palestras nós vamos abrir espaço, então, para que todos possam responder as perguntas e as dúvidas. Então, agora eu queria convidar o Dr. Juliano Parreira de Oliveira, que vai falar para a gente a respeito da cirurgia robótica em cirurgias urológicas e ginecológicas. Dr. Juliano é médico pela Faculdade de Medicina da UFMG, é portador do título superior de anestesiologia e anestesiologista do Instituto Horizonte. Com você a palavra, Juliano. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado a todo mundo da Sangue, Rodrigo, meu amigo, a Martinha. Nesses últimos dias, nas últimas semanas, temos conversado bastante sobre esse webinar. Agradeço aqui a participação do Pablo, que me ensinou um pouco de anestesia robótica, e meu amigo Braulio, que a gente se conhece há muito tempo, inclusive lá em São Paulo, nós fizemos um congresso sobre anestesia regional, você vai lembrar, viu, Braulio? A gente lá em São Paulo, né, Unissora. Então, eu vou falar sobre cirurgias urológicas e nós colocamos também cirurgias ginecológicas, porque há componentes em comum, tá? Sobre cirurgias urológicas e cirurgias ginecológicas. E dentro dessas cirurgias, o tempo não permite, aqui a gente podia discutir durante vários minutos, horas até, eu vou me fixar na prostatectomia, na nefrectomia e em cirurgias ginecológicas, que são esterectomias, oforectomias, linfadenectomias pélvicas retroperitoneais, que tem esse conjunto aí, junto com as cirurgias pélvicas, as cirurgias urológicas.
Portanto, o tema, então, é relacionado ao posicionamento, à técnica anestésica, à analgesia e às particularidades. Então, eu vou começar pelo posicionamento, que é fundamental em toda cirurgia robótica. O doutor Pablo chamou atenção, uma coisa, importância, principalmente o Trendelenburg desses pacientes. O Trendelenburg é acentuado, que varia em torno de 20 graus a 30 graus. Eu confesso que quando na minha primeira robótica, quando eu anestesiei, fiquei extremamente incomodado. Um Trendelenburg de 20 graus parece pouco. Quando esse Trendelenburg aumenta 23, 26 graus, foi o máximo que eu já posicionei no paciente, a cabeceira da mesa fica praticamente no pé da mesa cirúrgica e os membros inferiores do paciente lá em cima. E isso causa, que nós sabemos, repercussões fisiológicas, pulmonares, cardiovasculares, cerebrais, oculares, que nós vimos aqui muito bem, o doutor Pablo disse. Ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva, porém ela leva a uma acentuação de todas essas questões. E com isso vem a posição dos membros superiores e membros inferiores, nós temos que tomar muito cuidado nesse tipo de cirurgia e, sem dúvida nenhuma, a posição da cabeça. Então, eu me ativo a esses três aspectos do posicionamento: Trendelenburg, posição de membros e a posição da cabeça, e isso também comum a outras cirurgias robóticas também. Essas são as alterações fisiológicas, complicações que nós sabemos em relação ao Trendelenburg acentuado, os distúrbios cardiovasculares, as questões pulmonares desses pacientes, até deslocamento de tubo. E eu já tive uma complicação assim, uma prostatectomia que durou 8 horas, e eu tive muito problema com a ventilação mecânica desse paciente, a ponto de eu pedir para o cirurgião parar. Nós fizemos o undocking, fizemos desacoplamento do robô e para entender o que estava acontecendo, apesar de toda a mudança da ventilação, até mesmo reentubar esse paciente, trocar o tubo, eu fiz para tentar voltar, pelo menos, ao que nós queríamos nesse sentido. Então, são grandes alterações que acontecem nesse Trendelenburg e que a gente fica extremamente ligado e preocupado em relação a isso. Aqui é um exemplo, todas as imagens, todos os vídeos são do nosso serviço. Nós estamos indo agora, passamos de 1 ano de cirurgia robótica, já temos mais de 360 cirurgias robóticas entre todas as especialidades, e, sem dúvida nenhuma, a cirurgia urológica e a prostatectomia em particular, a prostatectomia é o carro-chefe da cirurgia robótica em geral, na verdade. Então, se vocês perceberem, a cabeceira do paciente praticamente encostando no pé da mesa cirúrgica, e com esse Trendelenburg acentuado. Hoje nós temos os aplicativos nos sistemas da Apple, iOS, nos sistemas Android. Então, eu faço isso, sim, à medida. Aqui nós estamos vendo a medida de 23 graus, mas, na verdade, o cirurgião, na prática, eu sempre meço, ele chega e fala assim, vamos fazer o máximo do Trendelenburg e o mínimo da mesa. E assim nós fazemos. E com isso vem outra questão do Trendelenburg, que é o posicionamento, a fixação desse paciente na mesa. Esse é o início de uma cirurgia robótica, uma prostatectomia. Aqui o compressor pneumático aqui embaixo, intermitente, que é o protocolo em todas as cirurgias robóticas. Esses pacientes são pacientes oncológicos, são pacientes, em sua maioria, idosos, e são pacientes que estão sendo submetidos a cirurgias pélvicas, são pacientes que são submetidos a cirurgias com angulação 90 graus dos membros inferiores. Então, esse paciente tem que ter uma proteção nesse sentido quanto ao tromboembolismo. Aqui um pequeno vídeo mostrando já o início da cirurgia robótica, a questão do Trendelenburg desse paciente. O que me alenta, o Trendelenburg, ele faz com que a face do paciente, a cabeça do paciente, fique longe do robô, na verdade, em cirurgia pélvica. Então, nós fazemos toda a proteção da região pélvica, toda a proteção dos membros superiores, que nós vamos mostrar, e também dos membros inferiores, mas nesse tipo de cirurgia é muito pouco provável que essa nova plataforma, principalmente a plataforma X e XY, chegue a encostar ou chegue a lesar alguma parte do paciente. Então, o Trendelenburg acentuado, nesse sentido, ele eu fico tranquilo, porque fica longe o braço robô. Algumas vezes, o instrumental do cirurgião, do auxiliar,
Então, a instrumentadora pode sim ficar na face do paciente. E uma atenção especial ao posicionamento da cabeça desse paciente. Então, a cabeça tem que ser sempre alinhada com o corpo do paciente. Os cabos, os fios, eles têm que estar soltos, eles não podem ficar debaixo do paciente, eles não podem ficar presos no paciente. Você tem que ter um controle nesse início do posicionamento, da monitorização do paciente. E aqui nós vemos acesso venoso, que eu vou falar lá na frente de particularidades, eu sempre funciono 2 acessos venosos em toda cirurgia robótica. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1, não tem nenhum. E já aconteceu 2 vezes comigo de um dos acessos não funcionarem. Então, eu tenho que ter esse acesso com um extensor suficiente para que eu consiga manipular, para que eu consiga injetar drogas. Aqui nós estamos vendo à esquerda o three-way e um outro extensor mais à esquerda também desse primeiro acesso, e que eu posso depois entrar, se for necessário, e mexer e modificar alguma coisa. No início das minhas cirurgias robóticas, eu achava que o paciente não podia encostar. O pobre Pablo falou isso, né? Agora, né? Você não pode encostar, o paciente não pode mexer, a sua preocupação é o paciente não mexer. Na verdade, não é isso. A maior preocupação não é o paciente mexer. Nós temos que fazer um bloqueio neuromuscular interessante nesse paciente para ele poder ser operado, para poder um dos cuidados desse paciente. Mas esse não é o principal e nós não precisamos ter medo dessa questão do bloqueio neuromuscular do paciente. Então, nós temos que ter acesso venoso à vista, acesso venoso com menos conexões possíveis e nós temos sempre que procurar compressões. Mais uma questão de experiência, quando você inicia, você entuba, passa termômetro, coloca o bis, sonda nasogástrica, ou protege a face do paciente, a região cefálica em geral, você pode esquecer capa de agulha, seringa, papel, plástico, esparadrapo, capa de esparadrapo, e já aconteceu comigo. Eu comentei com um colega, a gente tem que sempre prestar atenção, porque esse paciente pode ter alguma compressão para algum objeto. Parece que foi combinado, quando no final da cirurgia estava o micropore debaixo do ombro do paciente. Ou seja, esses mínimos cuidados nós temos que ter no posicionamento do paciente para a cirurgia robótica, não só essa cirurgia robótica, como toda cirurgia robótica é fundamental. Falando sobre os membros superiores têm que ser muito bem observados. A nossa perneira, ela possui aqui na sua lateral a sua parte de metal maior, que ela se conecta na mesa. E fica ao lado da mão do paciente em cirurgias ginecológicas e prostatectomias. Essa é um paciente de cirurgia ginecológica, um paciente que foi submetido a uma esterectomia, uma oforectomia, uma linfadenectomia retroperitoneal bilateral. Então, nós posicionamos adequadamente com compressa nas mãos, com a posição os dedos um pouco mais fletidos, e esse colchão casca de ovo, ele vem uma unidade, ele vem uma peça só. E nós podemos recortá-lo e ajustá-lo em diversos setores do corpo do paciente. Nós envelopamos esse paciente e com essas outras partes a gente continua fazendo esse cuidado das extremidades do paciente. À direita, a posição final desse paciente, com as pernas fletidas. Eu disse aqui anteriormente sobre a questão de fenômenos tromboembólicos nesses pacientes, principalmente cirurgias pélvicas, e o posicionamento desse paciente, fixação à mesa cirúrgica, que daqui a pouco tem um Trendelenburg acentuado. Então, o tórax está preso pelo tórax, nós colocamos lençol, além do colchão casca de ovo, além do esparadrapo, depois vem uma fita, uma faixa para prender mais o paciente, deixando livre a região abdominal desse paciente, mas não comprimindo a região torácica. Nós vimos que o que causa a alteração nesse tipo de paciente com pneumoperitônio, ainda um Trendelenburg de 20, 25, talvez uns 30 graus. De novo, chamando atenção a questão da cabeça desse paciente, aqui nós temos uma tenda, vamos dizer, e essa tenda, elas têm o melhor é que ela fique mais frouxa. Por quê? Eu faço a proteção com pomada oftálmica, que já foi falado, nós ocluímos os olhos adequadamente, alguns serviços usam curativos plásticos, porque conteúdo gástrico, e já foi descrito isso, lesando externamente a região ocular, conteúdo gástrico levando a sinusite,
no Trendelenburg acentuado. Então, toda essa região tem que ser protegida. E sempre eu introduzo a sonda nasogástrica em paciente Trendelenburg acentuado com prostatectomia ou cirurgia ginecológica robótica. Prestar bastante atenção na conexão do cabo do bis com a fita do bis. O paciente vai ficar 3, 4, 5, 8 horas nessa posição e vai ficar aquele cabo encostando na fronte do paciente. Por isso que sempre eu coloco também uma compressa entre o cabo e a face do paciente para não haver qualquer problema com esse tipo de compressão. Essa é uma foto de um outro ângulo, mostrando a inserção nasentérica, o termômetro, a proteção nasal, a proteção ocular, com um recorte da região cervical e da região mentoniana do paciente, um adequado posicionamento, ao meu ver. Mas como as coisas acontecem e como os serviços vão andando, as cirurgias vão acontecendo, também acontecem as complicações. Então, aqui do outro posicionamento, talvez essa imagem não dê para ser, aqui no computador, muito explícita, porém, esse paciente ficou com a região do nariz hiperemiada. A região do nariz é muito importante. A possibilidade de necrose, por exemplo. Não aconteceu nada, esse paciente tinha uma pele muito fina, ficou hiperemiada, apesar da compressa, apesar da folga que a gente dá nessa proteção cefálica, chegou um momento que ficou pressionando, sim, esse paciente, mas sem intercorrências. Já esse paciente sofreu um pouco mais. Esse paciente já tinha sido submetido a outros procedimentos e ele me relatou isso pós-operatório. Ele teve essa lesão só da epiderme, um paciente com a pele muito fina, muito frágil, e que houve essa lesão que só uma questão de pomada resolveu os pacientes sem problema nenhum. Ou seja, pequenas coisas do posicionamento do paciente podem levar a problemas como esse. Nós não tivemos nenhum problema quanto também a necrose, nem nada disso. Já a nefrectomia, que talvez é o segundo na lista aí das cirurgias urológicas, ela já tem uma dinâmica um pouco mais diferente. Então, nós temos que proteger, nós temos que prestar atenção nas protuberâncias ósseas. Esse paciente fica em decúbito lateral com uma leve inclinação e tem aquela quebra na mesa cirúrgica, no dorso para baixo, para expor mais a região pélvica e a região, na verdade, dos flancos, seja esquerdo, do hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Então, o alinhamento cervical e a movimentação dos braços robóticos, a gente tem sempre de prestar atenção relacionado a isso. Algumas cirurgias, em cirurgia geral, também acontece isso, como algumas hérnias incisionais do braço do robô no limite da lesão ali do corpo do paciente. E esse é o posicionamento de uma nefrectomia, também do nosso serviço, essa posição clássica da nefrectomia, onde o hipocôndrio, o flanco direito, está mais exposto, e o alinhamento da região cervical é fundamental, porque esse paciente pode ter uma extensão cervical com diversas lesões, e esse paciente vai ficar 3, 4, 5 horas, talvez, ou mais, nessa posição. Então, colocação de compressas, de lençóis, de travesseiros e desse dispositivo de gel, que eu também vi em outros serviços, como o serviço do Dr. Pablo, nós sabemos que temos de outros serviços, para tentar diminuir todas essas possibilidades de lesão. E aqui uma foto mostrando, nessa paciente, o braço do robô encostando na região aqui de proteção, dessa região de proteção do colchão de casca de ovo. Se não fosse essa questão de proteção, fatalmente esse robô iria encostar no paciente. O robô não sente, o cirurgião não sente. Uma coisa que acontece é a restrição da mobilidade, a restrição do movimento do braço do robô, que o cirurgião pode relatar para a gente. Então, nós vemos o mesmo paciente encostando o braço do robô nessa posição e nessa também figura à direita. Fiz um videozinho, sempre quando tem alguma coisa assim, eu faço um vídeo, eu tiro uma foto, que é importante para a gente pensar, para a gente mostrar, para a gente aprender o que pode acontecer. Então, aqui a gente vê o braço do robô, repara, encostado no paciente, e ao movimentar, ele encosta mais nessa região do paciente. Então, a proteção dessa protuberância óssea, que nós estamos na região do quadril, região muito exposta esse paciente pelo decúbito lateral, tem que estar muito bem
protegida. Então, o posicionamento do paciente é fundamental em cirurgia robótica e sempre a gente tem que prestar atenção nisso. Quanto à técnica anestésica, que é o segundo ponto, a técnica anestésica consagrada para anestesia robótica é anestesia geral. Esse paciente ficará entendendo embulho acentuado, esse paciente terá um pneu peritônio, esse paciente necessita de uma ventilação mecânica adequada. E a anestesia venosa total, nós sabemos que ela tem algumas vantagens em relação à anestesia geral balanceada. Uma das vantagens, não ainda totalmente 100% de superioridade contra a anestesia geral balanceada, é a questão da pressão intracraniana. Então, nós vimos isso, o que o Dr. Pablo mostrou anteriormente, essa questão da pressão intracraniana. A primeira anestesia robótica que eu fiz aqui, eu utilizei a anestesia venosa total. A segunda cirurgia robótica, também urológica, eu fiz também anestesia venosa total. Porém, o nosso cirurgião opera em 1 hora e meia, 2 horas. E isso, se eu utilizar a cirurgia anestesia geral balanceada, esse cérebro que eu queria proteger um pouco mais, não é totalmente certo, com a anestesia venosa total com propofol, ele não dá tempo de edemaciar, se for cirurgia nesse tempo. Então, nós temos, eu induzo o paciente 7 horas da manhã, 10 horas esse paciente está na sala de recuperação. Mas já tive prostatectomia de 8 horas de duração, de 6 horas de duração, em que nós tivemos que mudar a técnica anestésica. Nós passamos para anestesia venosa total. Então, isso também pode acontecer durante a cirurgia. A nossa técnica atual de escolha é a anestesia geral balanceada. Na verdade, que foi mostrado anteriormente, nós temos que ter um cuidado do paciente. Você pode utilizar a venosa total, a balanceada, porém, o que importa é o cuidado que a gente tem para o paciente. Ainda é superior a outro? Não, claro que não. Então, eu posso utilizar essas duas técnicas. Indução, não é receita de bolo, aqui nós não estamos para colocar doses que todos aqui que estão nesse webinar sabem, muito bem as doses de propofol, remifentanil e rocurônio. E a manutenção, sevoflurano, remifentanil e rocurônio, seja ele de modo contínuo ou intermitente. No início também das cirurgias urológicas, da minha experiência com anestesia robótica, eu fazia rocurônio contínuo em todos os pacientes. E eu vi lá no serviço do Dr. Braga Guzmão que não era assim. Então, havia colegas que administravam rocurônio de modo intermitente, e para mim aquilo não entrava na minha cabeça. E o que importa? Importa que eu estou com o paciente monitorizado. A monitorização é fundamental. Se eu estou com o braço aberto, como numa nefrectomia, que o Dr. Pablo também eu cito de novo, que a palestra dele foi ótima, eu tenho a sorte de ter o braço aberto, aí é o céu. Porém, nas cirurgias pélvicas, nas cirurgias com pênis umbilical acentuado, os braços estão ao longo do corpo e há até uma restrição da movimentação, uma restrição da técnica, na verdade. E isso acontece. Você pode utilizar qualquer uma desses estilos, manutenção, sevoflurano ou propofol, rocurônio contínuo, rocurônio intermitente. O que importa é que o paciente esteja com bloqueio neuromuscular adequado para a cirurgia robótica. E o que nós temos, na verdade? Seja anestesia venosa total, seja anestesia geral balanceada, estabilidade hemodinâmica. Então, eu tenho que prestar atenção em tudo isso. O posicionamento é parte importante da estabilidade hemodinâmica. A ventilação mecânica é parte importantíssima da estabilidade hemodinâmica. E as drogas também são fundamentais nessa estabilidade hemodinâmica. Essa é a foto da minha primeira anestesia robótica. Então, eu utilizei propofol contínuo, eu utilizei remifentanil, eu utilizei o rocurônio contínuo, monitor da consciência perioperatória e da nocicepção, que também foi citado aqui, espirometria fundamental para eu ver como está a dinâmica respiratória desse paciente, o TOF mostrando aqui, ou seja, esse paciente estava bem monitorizado, nós estávamos com medo, e esse rocurônio foi contínuo, não houve nenhum problema. 10 horas da manhã, o paciente estava na sala de recuperação. Isso foi em maio de 2001. Um ano depois, maio de 2002, vocês veem que só tem uma bomba de seringa ali. Não tem a segunda bomba de seringa, apesar de no cantinho ali eu ter mais 2 bombas de seringa. Os acessos venosos continuam sendo 2 acessos venosos. E eu continuo com a motorização da consciência perioperatória, além do aquecimento, que é fundamental nesse paciente, e o compressor pneumático intermitente. Portanto, a gente chega no momento em que a segurança, a sua experiência, você consegue levar melhor, mas sem deixar para trás
que é importantíssimo todas essas questões. Então, nós vemos a espirometria que eu tenho paciente em tempo real. Então, tem o TOF que está me mostrando como é que está o bloqueio neuromuscular. Eu tenho um aparelho que consegue me dar vários modos de ventilação adequados. E a experiência vai te dando mais segurança. Mas a luz amarela sempre tem que estar acesa no posicionamento, na ventilação mecânica, na estabilidade hemodinâmica desse tipo de pacientes, na cirurgia robótica. E quanto à analgesia? Em todas as cirurgias, parece que eu peguei o seu slide, viu, doutor Pablo? Multimodal. Multimodal. A não ser que haja uma contraindicação para utilizar determinados, um anti-inflamatório no paciente muito idoso, paciente muito baixo peso, paciente muito hipovolêmico. É a terapia multimodal. Com utilização também de anestésico local no portal desse paciente e, particularmente, nós vamos comentar agora sobre a prostatectomia. Na prostatectomia é nosso protocolo a raquianestesia. Como nós começamos? Nós começamos com anestesia geral venosa total e sem bloqueio, sem raquianestesia, nós não fazemos pedural, raquianestesia, nós não fizemos nada. O primeiro, o segundo, o terceiro caso. O cirurgião conversou com a gente, tem uma porcentagem da literatura que nós temos tenesmo vesical. Nós somos, na literatura, estudando tudo, cerca de 10%, mais ou menos, do paciente tem tenesmo vesical. É extremamente desconfortável o tenesmo vesical. Então, a raquianestesia é uma das técnicas que pode prevenir o tenesmo vesical. Então, fiquei sabendo de serviço do Albert Einstein, que também realiza a raquianestesia, então nós nos adequamos, nós mudamos nosso protocolo. E assim é a cirurgia robótica. O negócio é uma modernidade e tudo, e nós temos que nos adaptar também. E isso aconteceu. Então, nós passamos a fazer o nosso protocolo em prostatectomias. O nosso protocolo é uma raquianestesia com bupropicaína, seja isobárica ou hiperbárica, 5 miligramas para levar, para ser veículo do opioide que vem, que é o mais interessante. Eu, particularmente, faço com a isobárica, porque eu faço a raquianestesia com o paciente em decúbito lateral. Colegas fazem decúbito, paciente sentado, então utiliza a solução hiperbárica. 50 microgramas são suficientes para esse paciente ficar analgesiado, esse paciente não tem prurido, esse paciente não tem náusea, esse paciente não vomita e esse paciente está sondado. Então, o paciente come no mesmo dia e vai embora no outro dia. Hoje, a prostatectomia, para mim, brincando aqui, ela é uma cirurgia ambulatorial, prostatectomia robótica, é uma cirurgia ambulatorial. Em 24 horas, o paciente vai embora. E você é parte importante nisso, também foi falado aqui. Então, a anestesia tem que se adequar para todo o contexto sair bem, o resultado do seu serviço, o resultado da cirurgia, e o resultado do seu paciente, do conforto do paciente, for ótimo. E pacientes acima de 70 anos, pacientes mais debilitados, eu faço 30 microgramas, o nosso protocolo, 30 microgramas de morfina, e são suficientes para essa analgesia do paciente. Último tema, as particularidades. Acho que o Júnior não me chamou atenção ainda, né, Júnior? Então, eu não vi por enquanto. Para encerrar, as particularidades que nós temos, então, nas anestesias robóticas, na prostatectomia. 2 acessos venosos. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. O Júnior é mergulhador e sabe como é que mergulha em caverna. Talvez 3 lanternas, né, Júnior? 2 sempre. Então, você tem que ter 2 acessos com menos conexões possíveis, e já aconteceu comigo de falhas. Punção da artéria para monitorização intraarterial ou acesso venoso central, depende da condição clínica do paciente em nefrectomias, por exemplo. Já há algum tempo, eu não punciono a artéria no paciente de nefrectomia. Essa paciente que eu mostrei nefrectomia, nós monitorizando o tempo de consórcio foi 47 minutos. Paciente de 40 e poucos anos, com nefrectomia parcial. Mas a monitorização desse tipo de caso é de acordo com a condição clínica, que nós vimos também em slides anteriores. O bloqueio muscular contínuo, na prática, eu penso que em cirurgias mais longas, em cirurgias de acima de 4 horas, em cirurgias de 6 horas, em cirurgias de 8 horas. Então, numa prostatectomia robótica convencional, se assim pode se chamar, eu utilizo o rocurônio de modo intermitente e, na maioria das vezes agora, nem descuralizar o paciente com neostigmine é necessário. Quando você fica atento aos tempos cirúrgicos, quando começam as anastomoses do cirurgião, então você começa
a perceber o tempo, o timing dessas cirurgias. A anestesia venosa total, com Trendelenburg acentuado e umas cirurgias também muito prolongadas, como já aconteceram com a gente. Essa é a particularidade desde que eu penso na prostatectomia na prática. Sonda nasogástrica. Ocorreu uma vez do paciente regurgitar muito quando não se introduziu uma sonda nasogástrica. Então, ela descomprime o estômago. Trendelenburg acentuado, sonda nasogástrica nesses pacientes. E é fundamental a proteção dos olhos, que nós vimos aqui, a proteção do nariz, e eu mostrei aqui, e a proteção das extremidades. E que não pode faltar interação com a equipe cirúrgica da enfermagem. A enfermagem é fundamental no posicionamento, na organização, na questão de materiais. É fundamental a interação da equipe da anestesia, da equipe cirúrgica e da equipe de enfermagem. E, por fim, não menos importante, como também foi citado anteriormente, avaliação pós-operatória. Como é que seu paciente foi? Como ele está indo? O paciente está com dor? O paciente vomitou? O paciente está satisfeito? Isso é uma cirurgia robótica. Isso envolve não só a cirurgia, envolve todo o contexto, envolve um investimento imenso nisso, envolve o nome do hospital, envolve o nome do seu serviço, envolve muitas questões. Se você quer realmente delegar, fornecer, oferecer um serviço de qualidade, de referência, um bom serviço para o paciente, que ele tenha todas essas questões, então a avaliação pós-operatória é fundamental nisso, e nós avaliamos todos os pacientes no pós-operatório. Agradeço a todos vocês, estou aberto a conversas, discussões, muito obrigado de novo pela oportunidade. A gente queria agradecer, então, Juliano, por mais uma brilhante palestra. Ele tinha pedido uma licença poética para poder demorar um pouquinho mais, entendeu? Demorei mais complacente. Vou convidar, por último, não menos importante, como a casuística já também bem grande em anestesia robótica, o Dr. Braulio Fortes Mesquita, que é médico pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, título superior de anestesiologia, anestesiologista da rede Mater Dei de Saúde, e que vai falar para a gente a respeito da anestesia robótica para a cirurgia do tórax. Braulio, está com você a palavra. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Parabéns, Pablo e Juliano, aí, pela brilhante aula. Júnior, só confirma para mim, por favor, como é que está meu áudio, está tudo bem? Tudo ok, pode prosseguir. E o compartilhamento da tela? Também está ok. Está ok. Então, solicitaram que eu falasse sobre anestesia para cirurgia robótica do tórax. É uma especialidade que eu gosto bastante, que eu faço com muita frequência. E tem diversas particularidades aí sobre esse assunto. Então, o Júnior já facilitou, me pediu para falar um pouco sobre posicionamento, técnica anestésica e analgesia, para a gente não ser muito extenso. Bom, minha declaração, eu não apresento nenhum tipo de conflito de interesse relacionado a esta apresentação. O sistema Da Vinci, no Brasil, ele iniciou em 2008, né, e até o ano passado, nós estávamos aí com 91 robôs instalados, né? É uma realidade que veio para ficar. No Hospital Mater Dei, o robô chegou em 2018, e de lá para cá já foram realizadas aí mais de 1.000 cirurgias robóticas. Aqui mostra um pouquinho da evolução dos modelos de robô. Atualmente nós temos esse modelo que foi desenvolvido em 2009, que é o Da Vinci SI, e também temos disponível o modelo XI, que é o modelo desenvolvido em 2014, que apresenta algumas vantagens, eu vou mostrar aqui para vocês. O Da Vinci SI, ele precisa, na cirurgia robótica do tórax, ficar posicionado na cabeça do paciente. Então, vejam você, onde que está aqui assinalado em vermelho, é o carrinho do anestesista. Então, infelizmente, com este modelo Da Vinci SI, o anestesista ele fica longe da cabeça do paciente, que é uma situação bastante desvantajosa. Já o Da Vinci XI, ele tem um braço maior, né? Então a gente consegue ter um acesso e a gente consegue ficar posicionado na cabeça do paciente. E por qual foi essa evolução? Eles chamam essa evolução de side docking.
Isso é uma grande vantagem desse modelo, do modelo X, né, tanto X quanto XY, que ele pode ser posicionado na lateral da mesa cirúrgica. Aqui uma foto lá do serviço, uma cirurgia robótica do tórax. Então, vejam vocês que eu tenho total acesso à cabeça do paciente. Isso é muito importante na cirurgia do tórax, porque aqui, neste caso, eu estava usando um bloqueador endobrônquico, e a gente precisa, às vezes, manipular o tubo, ter acesso à linha venosa, ter acesso ao rosto do paciente. E então, foi uma grande vantagem, uma grande evolução esse modelo XY, que permite que a gente tenha um livre acesso à cabeça. Bom, falando agora um pouquinho sobre posicionamento, é aquela história do faquir, né? É força sobre área. Então, é extremamente importante que a gente proteja todos os pontos de compressão do paciente. Aqui um caso, a gente vê aqui que o paciente, na foto da esquerda, esse paciente ainda não está entubado, é a forma como a gente faz lá no serviço, a gente protege os eletrodos, porque o paciente vai ser posicionado muitas vezes em decúbito lateral, e a gente tem que proteger o eletrodo para as soluções de asepsia, né, não molharem, para a gente não perder a monitorização. A gente usa também a monitorização da consciência, e neste caso era um paciente cardiopata, portador de marca-passo, estava aqui já posicionado o ímã nesse paciente. Aqui na foto da direita, eu mostro para vocês as proteções, né, que a gente tem que ter cuidado aí com triways, os cabos, tudo que for ficar encostado no corpo do paciente, a gente tem que proteger. E a punção da linha arterial, na maior parte dos casos de cirurgia robótica do tórax, ela vai ser realizada pelas repercussões hemodinâmicas que podem surgir. As cirurgias de ressecção pulmonar, então, elas vão ser realizadas na posição de decúbito lateral, tá? O pulmão não dependente, o pulmão de cima, ele vai ficar colabado e é o pulmão que vai ser operado. Reparem que há coxins para estabilizar esse paciente, para que ele não caia da mesa, e também um coxim abaixo do tórax. É importante que esse coxim que está abaixo do tórax, que ele não seja posicionado no oco axilar. Isso é muito importante, a gente precisa de checar isso daí, porque pode haver compressão aí do feixe vasculo nervoso que passa na axila, então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse aspecto. Da mesma forma como o Juliano comentou, muito importante aí a utilização da manta de aquecimento e da perneira de compressão intermitente. Aqui eu coloquei uma foto de como não posicionar. Então vejam que a coluna ela não está alinhada, a coluna cervical ela não está alinhada com a coluna torácica, né? Na foto da esquerda a gente tem um coxim que ficou muito baixo, à direita o coxim ficou muito alto. Eu vou retornar aqui que a gente consegue ver um bom alinhamento aí da cabeça e da coluna cervical em relação à coluna torácica, em relação ao corpo do paciente. Então, este posicionamento, já na posição supina, ele vai ser realizado para a cirurgia robótica do tórax, para abordagem das lesões mediastinais. O posicionamento anterior, então, é para as ressecções pulmonares, e esse posicionamento em posição supina é para as lesões de mediastino. É uma posição que me deixa um pouco desconfortável, porque o braço precisa ficar junto do corpo, ficar abaixo do nível do corpo, e ele não pode ficar estendido, né? Ele não pode ficar totalmente aberto. Então, vejam vocês na terceira foto, é muito importante, a gente faz isso com os dois cotovelos, uma proteção do nervo ulnar, uma proteção para não haver compressão. E da mesma forma, a proteção dos eletrodos aí para dar soluções de asepsia. Bom, passando para a técnica anestésica, gente, a gente vai fazer anestesia geral e alguma técnica de anestesia regional. Então, vamos falar um pouquinho disso daí. Sobre a anestesia geral, a gente pode fazer tanto anestesia venosa total, quanto utilizar aí os halogenados. Não existe uma regra, as duas são possíveis, as duas são descritas, as duas são permitidas.
No entanto, a anestesia venosa, no caso da cirurgia torácica com ventilação monopulmonar, a anestesia venosa ela tem a vantagem de manter a vasoconstrição hipóxica do pulmão não dependente, né? Então, o fluxo sanguíneo daquele pulmão que não está sendo ventilado, ele é direcionado para o pulmão dependente. Isso ocorre de uma forma assim, mais intensa com a anestesia venosa total. Por outro lado, os anestésicos halogenados, eles causam broncodilatação. Então, a utilização dos halogenados, ela é interessante principalmente naqueles pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Muito tem se falado na literatura, né, sobre a anestesia venosa total e recorrência tumoral, né? Vários artigos já saíram, aí eu até destaquei, muitas vezes são artigos retrospectivos, né? Aqui embaixo tem um editorial do Daniel Sessler, falando sobre que os resultados são divergentes, mas, na verdade, é o seguinte, gente, temos aqui, eu trouxe essa meta-análise, uma meta-análise recente agora, e ela explica que os halogenados podem piorar as atividades, né, a função das células natural killer, que são células importantes para combater as células tumorais. E que a anestesia venosa total, ela estaria associada a uma melhora da sobrevida geral desses pacientes, mas não interfere na recorrência tumoral. Eu sempre olhei esses trabalhos, esses dados, com um pouco de desconfiança. Mas como que uma técnica anestésica, como que essa medicação, o Propofol, ele vai interferir, né, no desfecho oncológico desse paciente? Eles acreditam que existe uma menor resposta inflamatória e que isso vai manter o paciente imunocompetente, né? Mas, na verdade, o próprio autor da meta-análise, ele coloca que o Propofol ou o sevoflurano, eles são apenas mais uma peça no quebra-cabeça do doente oncológico. Ou seja, existem vários outros fatores que podem estar envolvidos, tanto na manutenção da homeostase, manutenção do sistema imunológico e na recorrência tumoral. Mas existem outras vantagens da anestesia venosa total que já estão muito bem estabelecidas. Seriam elas uma menor incidência de náuseas e vômitos, uma menor incidência de delírio em pacientes idosos, e também a anestesia venosa total ela está associada a uma maior satisfação do paciente. Aquele paciente que foi submetido à anestesia com Propofol, ele relata que ele teve uma melhor experiência do que aquele paciente que recebeu o sevoflurano. Então, estas características da venosa total nos fazem utilizá-la de forma rotineira e ao padrão lá no serviço. Uma outra medicação que eu acho interessante e que a gente sempre usa como adjuvante é a dexmedetomidina. Ela tem efeito poupador de opioide, pode ter, alguns trabalhos têm mostrado isso, efeito broncodilatador no pulmão dependente, ou seja, naquele pulmão que está sendo ventilado. Ela reduz os scores de dor nas primeiras horas, ao lado aí a gente vê o gráfico, você vê que está à esquerda, né, do zero, e ela, após o despertar do paciente, quando terminou a cirurgia, a gente vai encaminhar esse paciente para terapia intensiva, e na maior parte das vezes eles vão para terapia intensiva por ser cirurgia torácica de grande porte, né? Mas o interessante da dexmedetomidina é que ela não interfere na resposta ventilatória à hipóxia e à hipercapnia. Então, isso é muito importante para que esse paciente ele tenha uma ventilação adequada e para que ele faça uma expansão pulmonar adequada, o que diminui a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias. Bom, passando para a analgesia, existem vários bloqueios que podem ser feitos na parede torácica para melhorar a analgesia. Independente, o que é importante destacar é que a gente precisa fazer um bloqueio.
Eu sei que existe aí a preferência do anestesista, existe a rotina local de cada hospital, existe a literatura que ampara aí também em favor de uma técnica em relação à outra. Mas o importante é a gente não deixar de fazer uma técnica de anestesia regional. A anestesia regional, ela favorece a reexpansão pulmonar, ela diminui a incidência de atelectasia e diminui a incidência de pneumonia, que seriam as complicações pulmonares pós-operatórias. Abaixo aqui, só mostrar assim, a quarta foto, a foto da direita abaixo, é um bloqueio intercostal realizado pelo cirurgião, ele faz um bloqueio intercostal guiado, uma opção bastante interessante. Esse artigo foi publicado mês passado no Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. Essa revista, para quem a acompanha, ela sempre traz uma série de artigos relacionados à cirurgia cardíaca e cirurgia torácica. Este artigo, então, ele fez uma avaliação do bloqueio do eretor da espinha comparado com as outras modalidades de bloqueio e achei esse artigo bem interessante, trouxe para vocês. Foram 17 estudos randomizados comparando o bloqueio do plano do eretor da espinha ou com a não intervenção, né? não realização de bloqueio, mas também comparou com o paravertebral torácico, com bloqueio do plano do serrátil e com o intercostal. O desfecho primário avaliado pelo autor foi o consumo de opioides em 24 horas. Ele fez um consumo, uma dose acumulada, né? Como havia uma diferença, diferentes opioides sendo utilizados nos diferentes trabalhos, ele usou uma técnica de equivalência e com essa técnica, com essa tabela de equivalência, ele transformou, digamos assim, ele comparou todos como se fossem morfina, tá? O desfecho secundário seria dor em repouso e dor em movimento, necessidade de analgesia de resgate e a incidência de hematoma. Então, o bloqueio do eretor da espinha, ele reduziu significativamente o consumo de opioides, reduziu a dor em repouso e a dor em movimento nas primeiras 24 horas. No entanto, o bloqueio paravertebral e o intercostal, eles necessitaram de uma menor dose de analgesia de resgate e apresentaram um menor consumo de opioides, tá? Eu vou comentar isso aqui mais para frente, mas, em princípio, a gente fica um pouco decepcionado quando a gente lê o artigo, quando a gente começa a ler esse artigo, a gente fica, em princípio, um pouco decepcionado com o bloqueio do eretor da espinha, por conta dessa frase, mas vocês vão ver que não é tão ruim assim. Em relação ao hematoma, nenhum trabalho mostrou hematoma associado ao bloqueio do plano do eretor da espinha. Ao contrário, no paravertebral, a incidência de hematoma de punção, ela variou de 10% a 16%, e no intercostal, ela foi de 20%. Bom, e aquilo que eu estava falando, a dose acumulada de morfina nas 24 horas para o paciente que recebeu o ESP foi 6 miligramas a mais do que o paciente que recebeu um bloqueio paravertebral. E foi 2 miligramas, apenas 2 miligramas a mais para quem recebeu o ESP em relação ao bloqueio intercostal. Então, o próprio autor ele comenta isso na discussão do artigo. O P é menor do que 0,05, ou seja, houve significado estatístico. Mas qual seria o significado clínico de um paciente, num pós-operatório de cirurgia torácica, receber uma dose acumulada de 2 miligramas a mais, ou mesmo que 6 miligramas a mais, em relação ao bloqueio paravertebral, né? O próprio autor cita que o bloqueio do plano do eretor da espinha é uma excelente opção de analgesia e que essa diferença estatística não tem significado clínico ou tem um significado clínico muito pequeno. Bom, então fica a pergunta, né? Qual bloqueio realizar? Essa aqui é uma foto nossa lá do serviço, a gente pode ver na imagem ao fundo o ultrassom. Eu tenho defendido a seguinte estratégia: a gente precisa fazer um escaneamento da parede torácica. E aí, dependendo da janela acústica, ou seja, dependendo da dificuldade ou da facilidade de obtenção das imagens, e também dependendo do estágio de desenvolvimento do anestesista
na técnica de ultrassonografia é que a gente vai escolher se a gente vai fazer o bloqueio do plano do eretor da espinha ou o paravertebral. Ou seja, as estruturas são de fácil identificação. O anestesiologista é experiente em ultrassonografia, ele conseguiu visualizar a pleura, conseguiu visualizar todas as estruturas, o bloqueio do paravertebral, ele vai oferecer uma analgesia melhor e pode ser uma opção. Agora, eu não tenho receio, ou vergonha de falar. Eu já escaneei e abortei o bloqueio paravertebral e acabei optando por fazer o bloqueio do plano do eretor da espinha. Essa imagem é interessante que ela diferencia a costela do processo transverso, né? Vejam à esquerda que o processo transverso ele é mais, eles falam mais quadrado mesmo, né? E que a imagem, a sombra acústica do processo transverso, ela se parece com a linha de capnografia. Já a imagem da direita, ela mostra a costela, que é mais superficial, e ela gera uma sombra acústica arredondada. Então, isso é importante, porque se a gente não posicionar a agulha no processo transverso, a gente vai estar fazendo um bloqueio intercostal, né? Então, a gente precisa realmente achar essa imagem mais quadrada, que ela é referente ao processo transverso. Bom, aqui sobre o bloqueio paravertebral, eu trouxe essa imagem para mostrar, vejam a posição do probe do ultrassom à esquerda. O probe está transversal, né, em relação ao eixo da coluna vertebral. Esta estratégia, esta técnica, ela não deve ser utilizada. Os autores colocam já, porque você vai direcionar a agulha em direção ao neuroeixo. Então, você aumenta muito o risco do seu bloqueio. Você pode também fazer um bloqueio peridural, você pode fazer uma raquianestesia, e então essa técnica com o ultrassom, nessa posição transversal, ela não deve ser utilizada, tá? A gente faz assim com o transdutor paralelo à coluna vertebral, né? E eu achei interessante essa imagem, porque é exatamente a dificuldade que a gente obtém na prática. A primeira imagem, a imagem da esquerda, nesta posição, com o transdutor paralelo à coluna, muitas vezes é difícil de identificar a pleura. Então, a gente pode fazer a gente pode fazer um tilt com o ultrassom, e aí a gente vê, já na imagem da direita, na imagem da ultrassonografia, que a primeira sombra acústica corresponde a um processo transverso e a segunda sombra acústica corresponde a uma costela, tá ali, rib, né? Exatamente porque ele desviou, ele fez um tilt do transdutor. Esta manobra, ela facilita a visualização da pleura e aí facilita, então, para que a gente garanta aí a segurança para a realização, tá? Mas também tem um problema. Voltando, imagina a agulha da forma como ela está entrando, você vai estar direcionando a agulha para aquele ângulo ali, que é onde passa a artéria intercostal. Então, o bloqueio paravertebral, você pode ter punção tanto da artéria intercostal quanto da veia intercostal, tá? No caso, a punção da pleura, ela é menos importante na cirurgia torácica, porque esse paciente vai estar com tórax drenado, né? Mas também tem a questão do neuroeixo. Então, é um bloqueio mais avançado que a gente não faz em todos os casos. Já o plano do eretor da espinha é um bloqueio muito mais fácil de ser realizado. As estruturas nobres, aí no caso, neuroeixo, pleura e vasos desculpa, está errado ali, os vasos intervertebrais, eles estão distantes, né, da nossa agulha, então é uma excelente opção de analgesia para esses pacientes em cirurgia torácica. Bom, falando das particularidades, não tem como a gente falar sobre cirurgia torácica sem falar de ventilação monopulmonar e dos dispositivos, principalmente dos dispositivos para obtenção de ventilação pulmonar. Quando a gente começou o programa de cirurgia torácica, lá de cirurgia robótica, na verdade, lá no hospital, eu li esse editorial e me chamou a atenção. Ele fala, o que é o estado da arte da ventilação monopulmonar, da cirurgia robótica do tórax? O estado da arte é exatamente a seletivação. Então, a gente tem que
lançar mão de todas as maneiras para garantir uma seletivação pulmonar de forma segura e duradoura, né? E para isso a gente tem 2 dispositivos. A gente tem o bloqueador endobrônquico e o tubo de duplo lumen. A literatura já mostrou isso. Isso não existe mais uma discussão a respeito disso. O tubo de duplo lumen, ele é mais rápido. Você vai garantir essa intubação, o procedimento vai ser mais rápido do que se você precisar de passar o bloqueador endobrônquico. Além disso, o tubo de duplo lumen, ele é mais estável, ou seja, ele vai sair menos do lugar, tanto na hora de mudar o paciente de decúbito, quanto durante a cirurgia, por qualquer interferência, alguma manipulação do cirurgião, a instalação de um pneumotórax. Então, o tubo de duplo lumen, ele vai ser utilizado na maior parte dos casos, tá? Por ser mais estável. No entanto, gente, em algumas situações, você precisa de utilizar o bloqueador endobrônquico. E como o artigo lá, o editorial que eu mostrei no slide anterior, ele diz, o estado da arte é você dominar todas as técnicas e garantir que esse paciente tenha ventilação monopulmonar nas diferentes situações. Existem algumas situações específicas em que apenas o bloqueador endobrônquico vai garantir a ventilação monopulmonar para esse paciente. Então, a gente precisa de treinar. A literatura traz que você precisa de passar o bloqueador endobrônquico pelo menos 5 vezes para você dominar a técnica. O ideal é você utilizar pelo menos 10 vezes o bloqueador endobrônquico, tá? Além disso, ele é um material especial e muitas vezes ele não está disponível na farmácia e no almoxarifado do hospital. Então, se você não tem hábito, se a equipe de anestesiologia não tem hábito de utilizar o bloqueador endobrônquico, quando você se deparar com um caso em que ele é estritamente necessário, ele não vai estar disponível na farmácia. Além disso, existe a questão também do treinamento. A gente precisa selecionar casos de baixa complexidade para utilizar o bloqueador endobrônquico, pois só assim, quando ele for realmente fundamental, você vai ter o bloqueador disponível e você vai ter a habilidade para manuseá-lo. Imagina como que a gente vai manipular um paciente desse, diante de uma via aérea difícil, né? Este é um caso clássico de utilização de bloqueador endobrônquico. Não só este paciente especificamente, mas todos os pacientes portadores de via aérea difícil. É muito mais fácil você fazer uma intubação acordada, guiada por fibroscopia, passar um tubo convencional e depois, já com o paciente anestesiado, você descer o bloqueador endobrônquico, do que tentar intubar esse paciente com um tubo de duplo lumen, né? A gente não pode colocar a pele do paciente em risco, né? Aquela questão do skin in the game, né? Daquela frase tão utilizada atualmente. Quando a gente decide por induzir um paciente sabidamente portador de via aérea difícil, a gente está tomando uma decisão errada e a gente está colocando esse paciente em risco. E certamente, se fosse a nossa pele, a nossa via aérea que estivesse em risco, a nossa estratégia seria diferente. Aqui eu coloco aqui essa foto, vejam que eu intubei com o tubo 9. Isso mesmo, gente, o tubo 9, um paciente homem, tá? Sexo masculino, adulto, e porque precisa de passar o bloqueador endobrônquico 9F, com calibre 9F, junto com o broncoscópio por dentro do bloqueador. Para quem ficou assustado com o diâmetro do tubo, vejam bem, as mulheres, geralmente pacientes mulheres a gente intuba com o tubo 8, um tubo convencional 8, o diâmetro externo desse tubo convencional 8 é 10,7. Como é que a gente faz para transformar isso para frente? É só multiplicar por 3. Então, 10,7 milímetros vezes 3 equivale a 32,1 French, 32 French. Ou seja, você pode intubar uma mulher com tubo 8, que o 32 French vai ser menor do que um tubo 35 French, que é o tubo que você utilizaria nessa mulher se você utilizasse um tubo de duplo lumen. E o tubo 9, que a gente utiliza para intubar o homem, que a gente vai passar um bloqueador 9F,
ele equivale a um tubo 36 French, ou seja, também é menor o calibre do que um tubo de duplo lumen, seja 37, 39 ou 41F. Bom, importante, gente, a confirmação após o posicionamento do paciente em decúbito lateral, tá certo? A gente vai posicionar o bloqueador endobrônquico e a gente vai sempre conferir a posição tanto do bloqueador endobrônquico quanto a posição do tubo de duplo lumen com o fibroscópio. Mas é importante que depois que a gente virar esse paciente, que a gente mudar ele de decúbito, passá-lo para o decúbito lateral, que a gente confira novamente o posicionamento, pois a mudança de decúbito é um momento de risco para deslocamento do bloqueador ou do tubo de duplo lumen. A gente fica muito preocupado com a questão da vasoconstrição hipóxica, né, e na verdade, com a questão da hipoxemia, né, durante a ventilação monopulmonar. E a literatura mostra que a principal causa de hipoxemia durante cirurgia torácica e ventilação monopulmonar é o posicionamento inadequado do tubo de duplo lumen ou do bloqueador endobrônquico. Por isso que a gente precisa usar o fibroscópio pediátrico e conferir. Aqui é um macete mesmo que eu utilizo. Vocês estão vendo aí esse micropore. Eu sempre coloco o micropore no ponto de conexão do bloqueador com o tubo, porque quando a gente precisa fazer uma desconexão, né, sempre que a gente vai virar um paciente, mexer na cabeça, a gente tem por hábito desconectar esse paciente do circuito para evitar que o tubo, né, seja tracionado. Então, o que eu já fiz inadvertidamente? Na hora que eu fui desconectar, eu desconectei exatamente onde eu não deveria, ali onde está passando o bloqueador endobrônquico, e eu acabei arrancando, eu acabei retirando, tracionando o bloqueador endobrônquico. Então, hoje, depois que eu posiciono, eu passo essa fita com esparadrapo ou micropore, e aí, se eu precisar de fazer uma desconexão da ventilação, eu vou desconectar ali na traqueinha, que está aquele ramo ascendente ali, eu vou desconectar no local correto, tá? A outra indicação para ver... Mais um minuto, ok? Ok. A outra indicação seria aqueles pacientes provenientes da UTI, aqueles pacientes que já estão previamente entubados, então não justifica eu trocar esse tubo para um tubo de duplo lumen, é muito mais prático e seguro eu apenas descer um bloqueador endobrônquico, e os pacientes pediátricos. Aqui uma robótica que a gente fez, uma criança, e a gente utilizou uma técnica extra-lumen, que vocês podem ver aí do lado direito. Bom, gente, é isso. A cirurgia robótica, não só a torácica, mas para todas as outras especialidades, ela tem sido aí uma grande jornada para nós anestesiologistas, mas mais importante do que o destino aí, o destino final é exatamente essa jornada. Tem sido muito bom participar desse movimento aí da cirurgia torácica. E agradeço aí mais uma vez a SANG, a comissão organizadora, pelo convite. Muito obrigado. Bom, como a gente já tinha alertado previamente, 3 aulas excelentes, como era de se esperar de 3 ótimos palestrantes. Eu peço desculpas a todos, eu não tive como interromper palestras tão boas assim e limitar a 20 minutos, que eu acho um sacrifício, um grande desperdício de todo esse conhecimento e expertise que a gente pode ter, tá? Nós vamos deixar alguns minutos, então, para perguntas. A gente tem um intervalo curto, devido ao avançar da hora, mas eu vou direcionar pelo menos uma pergunta a cada um, ok? Primeira pergunta vai para o Dr. Pablo Guzmán. Doutora Kátia Milagres parabeniza a todos pelas apresentações e gostaria de saber se há alguma particularidade relacionada à manutenção da temperatura corporal na cirurgia robótica. Se os braços do robô interferem na cobertura corporal ou se tem algum outro detalhe ou tempo muito prolongado que possa trazer alguma dificuldade relacionada ou alguma necessidade de alguma modalidade de diferença, de ferramenta diferente para manter o aquecimento do paciente. Doutor Júnior, muito obrigado pela pergunta. Realmente, eu confesso que é um grande desafio para a gente. Quem acompanha aí os podcasts aí do Medicina do Conhecimento sabe que eu gosto muito desse tema em falar de prevenção de hipotermia.
E é um desafio porque o posicionamento do paciente exige que a gente passe por ele faixas, recoloque esparadrapo, amarras, e é difícil. A área que nós temos para utilização de uma manta térmica, nós usamos aqui por calor, ar quente, ela fica pequena. Às vezes a gente coloca o protetor, o colchão caixa de ovo, por cima do paciente para impedir o contato do robô. Então, a gente tem pensado aqui, estudado, conversado com o distribuidor também, de tentar modificar o modelo, botar underbody, mesmo com ar quente, mas que seja o paciente deite em cima e pelas laterais saia o calor. Porque quando a gente usa realmente, o espaço é muito limitado em função da necessidade de uma área extensa para posicionamento do robô no abdômen, realmente sobra principalmente a parte superior dos mamilos para cima, para a gente tentar manter a temperatura para esses pacientes, e que é um grande desafio. Então, você tem que usar o controle de calor externo, né? Ficar atento para a temperatura da sala, o cirurgião começa a reclamar, que está calor, a temperatura do soro, que não é tão eficiente, a gente não usa o dispositivo de aquecimento externo de hidratação para todos os pacientes, só para pacientes realmente com risco de perda sanguínea acima da média. Então, o importante é estar atento e monitorizar. Faz parte do checklist, né, do Fast Hugs, a manutenção e a prevenção da hipotermia, apesar de ser um dos grandes desafios para esse paciente. Ótimo, obrigado. Vou direcionar, então, uma segunda pergunta, como eu prometi duas para cada um. Essa é uma pergunta minha, doutor Pablo. A gente sabe que a curva de aprendizado da cirurgia robótica também ela é para o cirurgião, e a gente tem, às vezes, um tempo cirúrgico mais prolongado, em posicionamentos extremos, como muitas vezes um Trendelenburg extremo, como o Juliano falou para a gente. Então, eu queria saber qual tem sido a conduta do senhor e do seu serviço a respeito dos pacientes com glaucoma, porque muitas vezes a gente vê pacientes que vêm para prostatectomia, pacientes idosos, se há uma busca ativa em relação ao paciente com o aumento da pressão intraocular, ou se tem alguma conduta diferenciada quando o paciente refere ser portador de glaucoma. Isso foi uma preocupação que sempre existiu no serviço, principalmente na parte da cirurgia geral, associada à endometriose também, e de estar atento para isso, né? Mas essas pacientes normalmente são pacientes mais jovens. Os pacientes mais idosos, principalmente das próstatas, né, prostatectomias robóticas, realmente eles precisam ser ativamente pesquisados e perguntados pelo colega anestesiologista na avaliação pré-operatória. E nós nunca tivemos situações que impedissem que a gente falasse com o cirurgião, esse não dá porque realmente houve uma contraindicação do próprio oftalmologista. Mas a gente incentiva e tem alertado aos cirurgiões essas situações, chamado a atenção para o histórico do paciente e, se necessário, já o anestesista, na avaliação pré-operatória, encaminhar esse paciente. A gente tem uma aceitação muito boa da parte da cirurgia geral para isso, né? E o hospital nosso é aberto, né? Nós recebemos também cirurgiões urologistas que às vezes só vêm fazer a robótica conosco, e a gente tem trabalhado com isso de uma forma de aprendizado. Mas não houve, até o momento, contraindicação. Se houvesse, nós realmente sugeriríamos que não fosse executado a cirurgia robótica em função desse Trendelenburg, que é necessário, não faz nenhum sentido. E para esses pacientes, o desafio maior que a gente nota que os cirurgiões eles querem trazer casos cada vez mais complexos para a robótica. Eu acho que, então, tem que estar no nível de aprendizado, onde ele já está um tempo adequado, né, para que a gente possa proporcionar o máximo de segurança para esse paciente em função do risco maior devido às comorbidades do próprio paciente. Ok, muito obrigado. Doutor Juliano, a doutora Marta Alcice direcionou duas perguntas para você, então eu vou com as duas perguntas dela. Ela ficou em dúvida sobre a possibilidade de danos com refluxo de conteúdo gástrico, se existe algum trabalho a respeito do uso de inibidor de bomba de prótons como profilaxia para esses pacientes submetidos a cirurgias urológicas. Bom,
serei sincero, é um tema muito específico e não utilizamos esses protetores desse tipo, de bomba de canal de prótons. Eu utilizo a proteção mecânica, eu utilizo física, que eu utilizo a sonda nasogástrica. Eu não sei, sinceramente, falar sobre isso, sobre trabalho específico com proteção desse tipo de paciente com Teneliglipron tão acentuado e de lesões relacionadas a isso, especificamente em cirurgia robótica. Obrigado. E a segunda pergunta dela é a respeito das nefrectomias. Se durante o clamp da artéria renal, se vocês têm feito alguma estratégia de proteção da insuficiência renal aguda, e quanto tempo de clamp, em média, tem sido usado nessas cirurgias robóticas? Esse clamp varia muito. A cirurgia robótica, que foi mostrada antes, não está bem com líquidos, a exceção de cirurgias renais. Então, o pulmão não gosta de líquido, né, Braulio? O pulmão não gosta de líquido, o estômago não gosta de líquido, o intestino não gosta de líquido. Então, na cirurgia robótica, a gente não leva o paciente a uma hipovolemia. Mas, nas nefrectomias, isso é um pouco diferente. O rim gosta de líquido. Como é que se prevê? Perfusão e volemia. Perfusão e volemia. Mas a principal vantagem, ao meu ver, é o tempo cirúrgico. Uma cirurgia em que o cirurgião opera em 30 minutos a nefrectomia, o tempo de isquemia de um órgão que segura muito tempo de isquemia, que é o rim, isso fica em segundo plano. É uma das grandes vantagens dessa técnica. Quando se aborda, quando se faz a nefrectomia, quem já reparou isso, a visão é bem direcionada, o acesso é bem direcionado, a dissecção é bem direcionada. Portanto, os clamps, toda a dissecção é feita mais rápido do que em outro tipo de cirurgia. Quanto ao tempo, é uma coisa específica de cirurgia. Eu não sei te falar exatamente quanto tempo que o cirurgião clampa, quanto tempo. Por exemplo, nós temos em gastrectomias, pancreatectomias, que o cirurgião sempre pede para a gente, olha o tempo me fala quando der 15 minutos. E nós falamos com o cirurgião. Então, isso é bem variável, nas diversas cirurgias. Juliano, se você me permite a intervenção, eu acho que a anestesia robótica não é anestesia para o anestesista ficar lá sentado, olhando para o monitor, garantindo apenas um relaxamento perfeito. Eu acho que a comunicação com o cirurgião é fundamental. E aqui nós já tivemos nefrectomias parciais que viraram nefrectomias totais em função da decisão anestésica. Olha, não está legal, tem que resolver. Então, isso é uma opção realmente que a gente tem que estar muito atento e conversando o tempo todo com quem está lá no DOC. E isso, assim, para que realmente a gente mostre a efetividade, a questão da ventilação. Não está legal sua ventilação. Na formação do cirurgião, conversar com o proctor, olha, não dá mais, já se passaram 4 horas, não dá para, o aprendizado tem que ser lento. Vai ser numa outra oportunidade. Então, a gente toma algumas decisões também relacionadas com a manifestação clínica e a nossa monitorização para tomar uma decisão de encurtamento do período perioperatório. Uma das questões principais, você disse muito bem, a ventilação. Frequentemente, o cirurgião em nefrectomias, ele está me atrapalhando o pulmão, na verdade, o diafragma. Então, essa movimentação. Então, e aconteceu recentemente. Então, o cirurgião chegou para mim, eu não estou conseguindo operar direito. Pessoal, o relaxamento está tranquilo? Está tranquilo. O plano de acesso está tranquilo? Estou achando que está tranquilo. Então, eu vou reduzir o volume corrente para você, vou aumentar a frequência respiratória e vou manter a mesma ventilação minuto. E assim foi feito. Então, nessa parte técnica, ele conseguiu operar dessa maneira. Então, é o tempo todo conversando, isso é o tempo todo falando realmente em relação a todo o procedimento do paciente. Ok, muito obrigado. Braulio, as 2 perguntas para você, então. A primeira, não foi identificado quem fez a pergunta, tá? Só como Motorola pelo celular. Boa noite. Se existe ou já existiu alguma situação de você necessitar de wash-up, mexer no pulmão da cirurgia para acertar a ventilação por acidose respiratória persistente? E aí eu vou emendar, qual que tem sido a sua modalidade ventilatória para esses pacientes? Uma vez a gente vê que é um dos grandes desafios da cirurgia torácica robótica, ventilar o paciente, às vezes, em posições mais difíceis. Júlio, não, eu nunca precisei de fazer, tá? E agora eu tenho ventilado esses pacientes com baixo volume corrente,
em torno de 5 a 6 ml de volume, 5 a 6 ml por quilo de peso ideal durante a ventilação monopulmonar, e, curiosamente, com PIPs, valores de PIPs baixos. O que acontece é que, quando à medida que a gente aumenta os valores de PIP, você pode aumentar o desvio de sangue do pulmão dependente para o pulmão não dependente, por aumento na pressão ali daquele pulmão dependente. Então, eu trabalho geralmente com uma ventilação controlada com volume, controlada a pressão com volume garantido, né, o VCP-VG, em torno de 5 ml por quilo, com PIP de 5. Esta aí é mais ou menos a minha estratégia ventilatória. Obrigado. Só direcionando, a pergunta foi feita pelo Heitor, ele se identificou agora. E a segunda, Braulio, a Martinha, doutora Marta, perguntou se você acha válido fazer a avaliação da traqueia por ultrassonografia antes de proceder com a intubação com esses tubos mais calibrosos. Olha, isso é descrito e cada vez mais, né, tem sido descrita a realização da ultrassonografia não só para mensuração da traqueia, mas também para avaliação de via aérea difícil. Eu ainda não incorporei isso na minha prática, tá? Os trabalhos também relatam a questão de você mensurar a traqueia pela radiografia de tórax, né? Então, você vai utilizar a radiografia de tórax para medir o diâmetro traqueal e poder escolher o tubo adequado, tá? Eu, assim, sendo muito prático, tá? Porque eu acho que agora, nessa parte de perguntas, a gente pode ser mais prático. Eu opto, geralmente, para pacientes do sexo feminino, pelo tubo, quando eu vou utilizar um tubo de duplo lumen, o tubo 35 esquerdo, então sempre esquerdo, a menos que a cirurgia envolva carina e broncofonte direito, cirurgias, então sempre a gente vai dar preferência para o tubo para o lado esquerdo, e o tubo 35. Agora, imagina aquela mulher longilínea, 1,80 m, magra, e tipo aquela manequim de passarela. Essa mulher, você pode utilizar um tubo 37 sem problema, tá? Da mesma forma, o paciente do sexo masculino, a opção, um tubo 37 esquerdo, agora aquele homem, o cara tem 1,90 m, tem 20 centímetros de pescoço, você pode passar um tubo 39 tranquilamente, tá? O que eu passei a fazer de um tempo para cá, quando eu vou utilizar o tubo de duplo lumen? Eu tenho utilizado cada vez mais o videolaringoscópio. Até tinha colocado essa foto no slide na apresentação, mas aí acaba que a apresentação vai se estendendo demais. E eu acabei retirando esse slide. Mas não dá para comparar a qualidade da imagem que a gente tem durante a laringoscopia com o videolaringoscópio em relação ao laringo convencional. Tá? Eu não estou aqui enterrando o laringo convencional, eu utilizo na maior parte dos casos, mas para passar um tubo de duplo lumen, eu acho interessante você utilizar um videolaringoscópio que vai te dar uma imagem mais adequada. Tá? Já em relação aos bloqueadores endobrônquicos, o 7F para paciente do sexo feminino, 9F para paciente do sexo masculino. E aí a gente utiliza um tubo 8 e um tubo 9, como eu falei na apresentação. Ok, muito obrigado. Vou direcionar a última pergunta que foi feita. O Leandro Carvalho pergunta se vocês têm experiência com o ESP como alternativa ao quadrado lombar para nefrectomia. A gente que faz muita cirurgia torácica tem usado muito, né, Braulio? E tem visto até surgir alguns trabalhos, alguns relatos a respeito do uso de catéter no plano do eretor da espinha para analgesia contínua no pós-operatório. Então, se vocês têm alguma experiência em relação a isso. Não, nós não utilizamos o ESP para nefrectomia, não. A gente faz assim, o que é o mais rápido. E normalmente esses bloqueios a gente não consegue fazer no pré. Está todo mundo ali tenso, o tempo, o preparo do robô. Então a gente normalmente faz no pós. Então, quando, olha, já terminou todo mundo, o cirurgião saiu, agora tranquilo, vamos fazer o bloqueio. Então a gente acaba também optando quadrado, TAP, sem muita dificuldade também.
Não, eu estou na reunião. Ok, muito obrigado. E para finalizar, eu vou usar a pergunta do Renato Ebert para todo mundo, para a gente poder encerrar o nosso webinar, em que ele parabeniza a todos e pergunta: qual é o principal conselho que cada um de vocês deixaria para um serviço de cirurgia e de anestesia robótica que está se iniciando, tanto para anestesista, cirurgião e enfermagem? O que que não pode faltar para se montar um serviço com robótica? Pode começar com você, doutor Pablo? Perfeito. Sistematizar ações. É desafiador, e não adianta, assim, eu sempre falo que a anestesia precisa de subespecialidades. Não é todo mundo que vai fazer transplante de fígado, não é todo mundo que vai fazer robótica. Então, quanto mais você, em consenso com o seu grupo, definir quais são as pessoas envolvidas, fica muito mais fácil para você uniformizar a linguagem. Então, a sistematização das suas ações, senão você vai esquecer de botar o bis, ou vai esquecer de colocar o termômetro, ou vai esquecer de a proteção ocular. Então, você tem que realmente um checklist de aviação. A robótica, principalmente, porque você não tem a oportunidade. Ah, esqueci, peraí que eu vou fazer. Muitas vezes você vai estar distante, e aí você acaba prejudicando os resultados da sua anestesia. Obrigado. Juliano, seu recado. Eu tenho um recado. Empolgação, entrega. Se você estiver realmente interessado. Certa vez teve uma cirurgia robótica, uma linfadenectomia inguinal bilateral, num paciente que teve um câncer de pênis, que já tinha sido amputado, e um sábado de manhã o cirurgião ia fazer uma cirurgia que ele tinha feito há 20 anos atrás, a primeira vez, por vídeo, laparoscopia, no serviço público. Foi a primeira vez robótica que ele faria isso. O que eu fiz no sábado? Eu fui lá ver. Eu disse, não, eu vou lá. Eu não estou lá no sábado, depois eu vou beber cerveja. Mas primeiro eu vou ver a cirurgia. Então, eu fiz uma raquianestesia nesse paciente. Foi a única anestesia que eu fiz que não foi geral. Eu fiz uma raquianestesia com sedação, uma cirurgia robótica. Não sei se o Pablo já fez isso. O cirurgião conversou comigo, Juliana, eu vou fazer isso, isso, isso. O que você acha de fazer com a raquianestesia? Eu falei assim, ô Pedro, eu sou empolgado com anestesia. Vamos tentar, vamos tentar. Mas primeira coisa, como é que é a via aérea desse paciente? Não, via aérea, eu não sei, vou lá avaliar. Como é que é a percepção do paciente, entendimento desse paciente, a possível do paciente? Quanto tempo vai demorar a cirurgia? Então, nós fizemos uma raquianestesia com bubacaína isobárica, com morfina, e que durou 6 horas o bloqueio, né? Então, eu fui lá fazer, eu fui lá me interessar, eu fui lá me entregar. E deu certo, deu tudo certo, o robô ficou longe da face do paciente, ele ficou bem distante, ficou na posição mais lateral, lá para os membros inferiores mesmo, o paciente não ficou em decúbito, em Trendelenburg acentuado, o paciente ficou em decúbito dorsal normal, né, vamos dizer assim, e o paciente ficou muito bem, sedando, o paciente com propofol foi tranquilo, ou seja, quando você está interessado, quando você está empolgado, você vai fazer, aí você vai seguir o protocolo, você vai querer que o paciente saia bem, você quer que a cirurgia saia bem. Então, isso envolve tudo. Se você estiver empolgado, é um bom início. Ótimo, muito obrigado. Braulio, palavra com você para encerrar com chave de ouro. Pois é, gente. Então, eu acho que o mais importante é um estreitamento com o cirurgião, com as equipes cirúrgicas. É você estar alinhado, é trabalhar em equipe. E aí vou citar 2 exemplos. A cirurgia com paciente em Trendelenburg extremo, às vezes a gente tem algumas alterações hemodinâmicas, ou alteração principalmente no BIS, no eletroencefalograma, que a gente precisa pedir para abreviar essa cirurgia. Ou se tiver um cirurgião numa curva de aprendizado, a gente precisa de pedir ao proctor que assuma o caso. Então, a gente tem que estreitar a relação. Da mesma forma, na cirurgia torácica, existem algumas manobras que o cirurgião faz, seja a instalação do pneumotórax, seja a tração de algum órgão, uma compressão de átrio, compressão de cava, que gera repercussões hemodinâmicas, arritmias importantes. Então, a gente também tem que comunicar com a equipe cirúrgica. Mas a cirurgia robótica, uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, é que ela não veio para complicar a vida do anestesista, ao contrário, ela veio para trazer segurança para o procedimento. O procedimento cirúrgico ele é mais preciso, mais delicado.
Então, assim, com um estreitamento da relação com as equipes cirúrgicas e com a qualidade da cirurgia robótica, eu acho que o paciente e todos nós só tem a ganhar. Ok, muito obrigado. Dr. Pablo, Dr. Juliano, Dr. Braulio, é um grande prazer estar recebendo vocês aqui em nome da Sangue, em meu nome mesmo. Eu queria agradecer pelo aprendizado, pelas aulas brilhantes que vocês trouxeram para a gente. Sejam sempre muito bem-vindos quando quiserem participar de outros webinários. E, para encerrar, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Dr. Rodrigo de Lima, que vai tecer as considerações finais e encerrar o nosso evento. Obrigado. Eu estou muito orgulhoso, né, da participação de vocês todos, né, do Juliano, colega de muito tempo, o Braulio também, uma pessoa muito bacana que eu conheci há alguns anos atrás, um excelente profissional. O Pablo Guzmán, contemporâneo de formatura em Juiz de Fora, né, de praticamente quase no mesmo ano que a gente formou, e já tem uma longa estrada aí na vida da anestesia. A brilhante moderação do Júnior também, que foi muito positivo nas suas intervenções. E a todos que organizaram esse evento, né, eu acho que vocês estão de parabéns, né, foram bem esclarecedoras as palestras, foram bem práticas, né. Nós, por exemplo, no nosso serviço, estamos começando agora com a parte da robótica, então foi muito útil. Eu até recomendei aos colegas que assistissem esse webinar, provavelmente todos, a maioria, pelo menos, deve ter assistido. E vocês estão convidados para um próximo webinar